Olá, esse é um vídeo de teologia bíblica e eu não vou defender aqui que toda teologia precisa ser bíblica. Na verdade, isso é óbvio. Eu vou falar uma coisa um pouco diferente. Para isso, os passos que nós vamos seguir vão ser esses. Primeiro eu vou te apresentar o que teologia bíblica não é. Depois eu vou te apresentar o que teologia bíblica é. E no final eu vou te dar algumas dicas sobre como estudar teologia bíblica. Primeiro, teologia bíblica não é teologia histórica. Teologia histórica é um ramo da teologia que estuda o pensamento teológico de alguma grande figura da história da igreja. Como João Calvino entendia a soberania de Deus, por exemplo, como Lutero entendeu a justificação pela fé e assim por diante. A teologia bíblica também não é teologia exegética. Ou seja, a teologia bíblica não é estudar um texto com exegese em termos de usar o grego, o hebraico. Para fazer teologia bíblica é necessário ter a teologia exegética, mas as duas coisas não são iguais. Teologia bíblica também não é teologia sistemática. Teologia sistemática trabalha com questões atemporais. O que nós hoje cremos sobre a soberania de Deus? O que nós cremos sobre a igreja? O que nós devemos crer sobre certo e errado? São questões atemporais e a teologia sistemática vai trabalhar basicamente com isso. Primeiro, eu gosto sempre de falar para os meus alunos que teologia bíblica é uma mentalidade. É uma mentalidade bíblica. É uma forma de pensar, é uma disposição do coração para com a escritura. É uma forma de estudar o texto, de se aproximar do texto. Essa forma é uma forma com sensibilidade, sem pressa, tentando encontrar cada argumento com calma, sem ansiedades hermenêuticas e assim por diante. Então a teologia bíblica, antes de tudo, é uma mentalidade, uma forma de se aproximar da Escritura. A partir disso, a teologia bíblica ela é indutiva. Eu não vou partir de grandes inferências. Deus é santo. Eu vou partir das minhas primeiras evidências. A teologia bíblica ela trabalha mais com indução. Eu vou colher os argumentos, colher as evidências para depois chegar a uma conclusão. Eu gosto sempre de adicionar a indução à abdução. É o método inferencial de Sherlock Holmes. Eu gosto disso porque nesse método de abdução nós temos aquela busca pelo aquilo que é mais provável. A ideia não é só colher o máximo de provas, mas com aquela quantidade de evidências eu chegar primeiro a algo mais provável e a partir desse mais provável trabalhar com as minhas conclusões. Esse é o método do Sherlock Holmes, a abdução. Isso nos leva a dois grandes fatores, que é o fator da diacronia e da sincronia. Da diacronia significa que eu posso estudar um assunto ao decorrer da história da revelação. Então eu vou estudar, por exemplo, sobre os sacrifícios, como eles acontecem na Torá, como eles acontecem nos livros históricos, como eles acontecem nos profetas, no Novo Testamento e assim por diante. Eu vou seguir esse processo histórico de diacronia através do tempo. Então eu vou estudar esse assunto e como ele desenvolve ao decorrer da história da revelação. Antes de fazer esse aspecto de diacronia, obviamente que eu tenho que estudar ele dentro de um tempo, dentro de um momento histórico redentivo. E isso é o aspecto da sincronia. Então eu vou estudar os sacrifícios dentro do momento histórico de Levíticos, por exemplo, sem pressupor de que aqueles leitores, de que os primeiros leitores, eles tinham uma consciência como os leitores dos evangelhos ou a igreja primitiva. Então eu vou tentar ao máximo chegar à compreensão dentro do próprio momento, tanto histórico redentivo como histórico contextual, geográfico, social e cultural. Então se primeiro é uma mentalidade, segundo trabalha-se por indução e abdução, por diacronia e sincronia. Todo esse processo ele é um processo de análise, mas a teologia bíblica também vai se chegar a uma síntese. Se eu for trabalhar com o sábado, por exemplo, eu vou estudar o sábado na criação, o sábado quando ele aparece em Números, em Êxodo, no quarto mandamento, nos profetas, em Hebreus, e eu vou somando essa minha análise. E depois eu vou chegar a uma síntese. Por exemplo, a síntese é que o Shabat, por exemplo, ele funcionava como uma tipologia. Essa tipologia apontava para o descanso em Cristo. Os que nós temos atualmente, através da sua obra redentiva, e o que nós teremos quando entrarmos no descanso que ainda nos resta, segundo Hebreus capítulo 4. Então, por exemplo, isso é uma espécie de síntese de toda uma análise que foi feita a partir de indução, abdução, diacronia e sincronia. Então, essa é a análise e aí partimos agora para uma síntese. Permita-me colocar essa ideia dentro de algo concreto.
Lá em Hebreus capítulo 1, nós vemos que algo sobre a geração do filho. Uma mentalidade da teologia bíblica, ela vai se aproximar daquele texto e não vai chegar a algumas conclusões tão imediatamente, como o fato, se a palavra é geração, então aqui implica nascer. Nascer, Jesus foi criado. Criado, Jesus, então, se ele é Deus, como é que ele pode ter sido criado? E assim por diante. Então, a mentalidade da teologia bíblica, ela se aproxima do texto pressupondo de que existe um outro mundo textual ali, que não é diferente do meu, e eu vou precisar agora investigar. Eu vou precisar agora ter sensibilidade para entender o que o autor quer dizer dentro daquele contexto, mas não só isso. Como esse conceito de geração, quando ele é relacionado com os salmos que o próprio Hebreus cita ali, como esse processo de geração ele acontece ao decorrer da história da revelação. Quando nós vamos estudar o conceito de geração, por exemplo, nos salmos, nós vamos perceber que geração está ligado sempre à coroação do rei israelita, que era uma espécie de representante de Deus na terra, uma espécie de filho de Deus, e no dia da sua coroação era uma espécie de geração. Ora, o próprio autor de Hebreus cita esse salmo, onde essa relação de geração e coroação andam juntas. O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma análise indutiva, pegando as minhas evidências, tentando chegar a algo mais provável a partir dessas evidências, e estou estudando isso ao decorrer da história da revelação. Ou seja, estou estudando isso de forma diacrônica, mas para isso eu estou primeiro analisando nos Salmos, lá nos livros históricos, de forma sincrônica. A minha análise quando eu chego em Hebreus é de que Hebreus não está tratando de geração em termos de nascimento natural, mas está tratando de geração dentro de um contexto de coroação. É por isso que o texto de Hebreus diz: Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Ou seja, a discussão de geração eterna, ainda que válida, não parece ser a ênfase desse texto, tendo em vista fatores temporais, tendo em vista fatores da relação com os anjos e todo o argumento do próprio autor de Hebreus. Então, assim, o autor parece que está dizendo: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei, no sentido de quando acontece a sua ressurreição, esse assentar-se no trono, ele é um trono de coroação. Por outro lado, nesse mesmo texto, ele é chamado de filho, filho por excelência. Então, qual é a relação aqui? É que a coroação do filho, que é a sua geração, é muito superior à coroação de qualquer outro rei na história da revelação. Ele agora é o ápice dessa coroação. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele assentou-se no trono e agora ele é o ápice de todo rei de Israel. Ele é o ápice de todo profeta de Israel. Ele é o ápice de todo sacerdote de Israel. Então, perceba que quando nós estudamos o termo geração assim, deixa eu pesquisar como isso acontece ao decorrer da história da revelação, deixa eu estudar pegando as evidências pela indução e abdução e deixa eu chegar numa análise, a partir dessa análise chegar numa síntese. Eu estou começando a compreender o que é teologia bíblica. Bem, existem algumas escolas de teologia bíblica. Por exemplo, existem umas que vão enfatizar somente a teologia daquele momento histórico na mente daquele escritor bíblico. Nessa escola não existe busca nenhuma por unidade ao decorrer da história da revelação. Basta estudar a Bíblia de um ponto de vista meramente histórico, ou seja, a ênfase é só descrever o que eles criam naquela época. Existe uma outra escola, por exemplo, que trabalha analisando isso que a gente colocou, que é ao decorrer da história da revelação. Já outros estudam um assunto tentando relacionar da cosmovisão com a visão de mundo do judeu daquela época, por exemplo. Como Davi era visto na visão de mundo de um israelita, como Abraão era visto, por exemplo, dentro da comunidade de Qumran. Tá? Essa é uma outra escola, de N.T. Wright, por exemplo. Tem outros que gostam de trabalhar com uma construção teológica. Eles estudam no decorrer da história da revelação o que a Bíblia revela somente sobre Deus. Em casos acumulativos, Deus é santo em Levítico, a santidade de Deus nos Salmos, e assim eles vão fazendo essa análise, essa construção teológica. Existem muitas outras escolas, você pode ler o livro que eu vou deixar aqui na descrição, e ele vai trabalhar cada uma dessas escolas, ainda tem a canônica, ainda tem outros movimentos e assim por diante. A dica que eu poderia dar é, olha a bibliografia que eu vou deixar aqui na descrição, mas também estude teólogos bíblicos. Leia sobre teólogos bíblicos. Leia comentários deles. Por exemplo, o Carson é um teólogo bíblico por excelência. Greg Beale é um teólogo bíblico por excelência. Então, uma das maneiras que você pode aprender a fazer teologia bíblica é você se aproximar
de grandes teólogos que fazem teologia bíblica. Então, não deixe de ver aqui os livros e as dicas que eu vou colocar aqui na descrição. E esse é o nosso vídeo de hoje. Bem, se você já ouviu falar de teologia bíblica, coloca aqui qual é o assunto da teologia bíblica que você gosta mais, para já ser uma ideia do que nós podemos fazer nos próximos vídeos. É isso, Deus te abençoe.